Você já pensou onde você estaria hoje se estivesse começado a investir 10 meses atrás, sem falhar nenhum único mês? Foi exatamente isso que eu fiz. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar se realmente valeu a pena ou se esse negócio de investimento é balelinha que todo mundo fala na internet. Se você é novo por aqui, meu nome é Guilherme e nesse canal aqui eu mostro a minha trajetória de forma realista, sem grandes promessas, sem mentirinhas, sem ilusões, só o resultado real da disciplina e de aportes todos os meses, o que vai mudar na sua vida, o que vai fazer com que aumente a sua carteira. Então, nesse canal aqui eu mostro isso para vocês. Então, aproveita, já se inscreve, deixa o like aí para você não perder os próximos vídeos. Se você é novo por aqui, bem-vindo. Se você não é novo, você sabe que eu só tava postando o rumo à aposentadoria. E agora eu tive uma mudança. Eu vou conseguir trazer um vídeo por semana nesse canal. 3 vídeos sobre alguns assuntos gerais de investimento e um vídeo sobre o rumo à aposentadoria, que é a nossa série da minha carteira, da minha evolução pessoal. Então, se você já acompanhava só o rumo à aposentadoria, fica ligado que toda semana agora vai ter vídeo. Se você não acompanhava nenhum dos dois, fica ligado também que toda semana vai ter vídeo. Mas primeiramente, antes de mostrar minha evolução, eu vou contar a vocês o porquê que eu comecei a investir. Bom, comecei a investir, na verdade, não foram há 10 meses atrás. Eu comecei a investir em 2023. Consegui investir por um ano e tal ali, eu vou até mostrar isso para vocês aqui com a minha carteira aberta. Consegui investir realmente ali por um ano, foi menos um pouquinho, mas foi quase 12 meses direto sem falhar. Só que aportes menores, porque eu não ganhava mais dinheiro, assim, tanto dinheiro. Também não ganho hoje, mas eu ganho melhor do que eu ganhava antes. E não consegui investir por um ano inteiro. Eu investi por um período, parei, e aí depois de um ano eu voltei a investir. Por que eu decidi voltar? Bom, no começo eu decidi iniciar porque parecia ser uma coisa boa. Começou a vir os pequenos dividendos, como você viu na tela, o dividendo de 47 centavos. Meu primeiro dividendo foi 47 centavos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Como vocês viram na tela não, né? Como vocês viram na thumb do vídeo. E aí eu fui recebendo alguns dividendos no mês, eu fiz, caramba, interessante. Fui recebendo mais, investia no outro mês e tal, só que eu tive que parar porque eu fiz uma dívida, tive que quitar essa dívida. Aliás, é uma parte importante da sua educação financeira, é você não ter mais dívidas para você iniciar seus investimentos. E aí eu voltei a investir há 10 meses atrás, quando eu comecei a ter 2 empregos. E, sim, eu estava sem nenhum emprego e passei a ter 2 empregos praticamente do dia para noite. E aí foi que eu fiz, cara, eu tô ganhando um dinheiro legal, velho. Tô trabalhando aqui nesse, tô trabalhando nesse, não moro de aluguel, não tenho que fazer feira, não tenho filhos, não tenho essas coisas assim que, tipo, são gastos muito grandes. Então, dá para eu investir legal agora que eu tô com, né, disponibilidade. Então, a partir daí é que eu comecei a voltar a investir, fazem 10 meses. Sem mais delongas, vamos mostrar aqui a carteira. Bom, vamos lá, abrindo aqui minha carteira para vocês, vou botar desde o início, né, para mostrar que realmente, ó, foi em 2023 que eu comecei a investir, em janeiro de 2023. Investi ali R$ 156,34. O gráfico tá bonito, né? O patrimônio aqui, graças a Deus, tá crescendo. Bom, vamos lá. E aí eu parei de investir mais ou menos aqui, de mês 11, mês, por aqui mais ou menos eu parei de investir. Eu consegui acumular um patrimônio aí de quase R$ 4.000, né? Tinha uma reserva de emergência também, então não era só aqui a carteira, igual tenho hoje. E aí, aqui eu vejo que ficou estagnado, né? O patrimônio oscilava pelo valor das cotas, mas não ganhava por meu valor aplicado, né? Meu valor aplicado ali, ó, ficou fixo. Então, aqui, ó, aqui foi o último aporte. Foi em janeiro de 2024. Então, realmente, né? Eu investi por um ano inteiro e em janeiro de 2024 eu parei. E aí eu parei, ficou com o valor parado, investi um pouco ali, um pouco aqui, mas nada assim de constância igual foi a partir de 10 dos últimos 10 meses, né? Nesse pulinho aqui do mês 9 pro mês 10 foi quando eu comecei a investir, voltei a investir pesado, né? E aí eu tive alguns aprendizados. Bom, até aqui no mês 10 eu tinha pouquíssimo do patrimônio em ações, o resto em fundo imobiliário. Porque fundo imobiliário paga dividendo, não sei o que, não sei o que lá. Mas aqui foi onde a minha carteira viu o sofrimento. É um aprendizado que ficou. Você tem que diversificar sua carteira, independente do seu objetivo. Tem que ter uma diversificação. Por que isso? Bom, aqui estava meu patrimônio inteiro em fundos imobiliários. Ganho de capital, menos R$ 405.
Cara, eu tava aqui negativo R$ 400 e fiquei no negativo por 4 meses, sem perder a cabeça, sem vender meus ativos. Pelo contrário, fica outro aprendizado para você, que nesses meses aqui onde os fundos imobiliários estavam em baixa, eu aportei muito mais. Eu comprei vários fundos imobiliários em promoção, digamos assim. Eu tinha vários fundos imobiliários na carteira. Alguns eu queria manter, outros eu queria tirar. Os que valia a pena tirar sem ter nenhum prejuízo, eu tirei. Os que eu queria manter na carteira, eu comprei mais enquanto eles estavam baratos. Então, nesses 4 mesezinhos aqui, tiveram muitos aportes em fundos imobiliários no preço baixo, né? E a partir desse baque que eu tomei, depois de eu comprar fundos imobiliários mais baratos para melhorar meu preço médio dos fundos imobiliários, aí eu comecei a investir em ações e eu vi o quão importante era diversificar e também o quão fortes são as ações. No começo do vídeo, quando eu tava começando a falar da minha carteira, eu falei que eu tinha um pouco de dinheiro investido em ações, mas o resto era tudo fundos imobiliários. E depois desse tempo todo, eu vi o quão as ações são fortes. Todos os meus fundos imobiliários aqui eu tenho na carteira há muito mais tempo do que as ações que eu tenho. Mas você vê que a rentabilidade, o único que se destaca numa rentabilidade absurda é o RZTR, que tem uma rentabilidade de 50%. E o MCRF tem 27%. O resto fica numa rentabilidade mais mediana, né? Inclusive aqui está num momento bom, então a rentabilidade ela tá muito alta. Mas uma única ação que eu comprei no momento certo, que estava no momento oportuno, valorizou aí 31% e teve uma rentabilidade de 61%. O que eu quero falar com isso? Se você for ver a variação no valor de cota de fundos imobiliários, praticamente são todas negativas. Alguns se salvam porque eu aproveitei boas oportunidades, mas a rentabilidade é positiva. Porque a rentabilidade do fundo imobiliário aqui, para mim, ela é positiva e a variação é negativa. Porque fundo imobiliário oscila muito menos de valor, então normalmente você não vai ter uma valorização de 50%, 100% no fundo imobiliário. É muito difícil disso acontecer. Mas sua rentabilidade é positiva. Por quê? Porque na rentabilidade entra a conta dos dividendos. Então aqui dentro da rentabilidade tem os dividendos. Aqui a soma ela é com dividendos, não é só por variação do valor da cota. O que eu quero falar com variação do valor da cota? Também vou explicar isso para vocês. Basicamente, o valor da variação da cota ele é dado pelo preço médio seu em determinado ativo comparado com o preço atual em porcentagem. Então, como assim? RZTR, eu tenho o preço médio, ou seja, de todas as vezes que eu comprei RZTR, juntando os valores e dividindo por 10, que é a quantidade de cotas que eu tenho um preço médio de R$ 88,84. Quanto que custa o RZTR hoje? R$ 93,94. Logo, a variação de cota é de 5,74%, R$ 50. Então aqui em variação de cota, em valor dado por cota, eu ganhei R$ 50 de fundo imobiliário. Já na Sanepar que eu mostrei, a minha variação foi de 31%, ganhando R$ 130. Fora essa rentabilidade aqui de 61%, né? Então, aqui que eu entendi, aqui que eu vi o poder das ações. O outro fundo imobiliário, a outra ação que eu tenho há muito tempo é a Banco do Brasil Seguridade, né? O BB Seguridade, que teve uma variação de 8%, rentabilidade de 25%. E a outra que eu tenho há mais tempo também é a TAE 11, que eu tenho 17% de rentabilidade. Então você vê que as 3 ações que eu tenho a um longo prazo, que não é tão longo, mas é já mais do que o resto, elas me têm uma rentabilidade alta, mais alta que a maioria dos meus fundos imobiliários. E aí eu fiz, caramba, realmente as ações elas são muito boas e muito importantes numa carteira. E agora, nesse exato momento, eu estou fazendo o balanceamento da minha carteira, comprando mais ações e não investindo em fundos imobiliários no momento do dinheiro do meu bolso. Os dividendos que eles me dão, eu estou reinvestindo em ações e em fundos imobiliários. Mas meu foco hoje é uma carteira de ações e fundos imobiliários para depois eu ter ETFs, para depois eu ter uma criptomoeda, enfim, diversificar mais ainda a minha carteira, né? Mas como ela ainda está em construção, eu estou fazendo esse balanceamento aqui no momento.
E fica um aprendizado aí para você diversifique sua carteira para você não ter 4 meses de perda de dinheiro, né? Eu sou muito bem controlado, então isso não me afetou de forma assim, tipo, ai meu Deus, estou perdendo R$ 400, vou vender tudo. Não, mas pode afetar você. Então, tem que ter bastante inteligência emocional para não fazer besteira nesses momentos de crise, né? E aí, continuando aqui, fomos investindo e aqui, ó, ganho de capital 250. Aqui a variação começou a ficar mais positiva nos outros meses por conta de eu ter comprado na baixa. E aí os valores recuperaram e aí eu comecei a ganhar na variação, né? Aí você pode até estar se perguntando porque no último mês aqui, em julho de 2025, que é o mês atual, o meu patrimônio caiu de 11.083 para 10.222. Bom, basicamente eu realizei a venda de um dos meus fundos imobiliários. Eu vendi o KNRI 11. Vendi as 5 cotas que eu tinha a 145. Tá? Eu tive um lucro aí de mais ou menos 11, 12% nesse fundo imobiliário. Eu já tinha entendido que ele não valia mais a pena na minha carteira, por isso eu realizei essa venda. E realoquei em outras coisas que vocês só vão ver o que eu fiz aqui no vídeo de uma aposentadoria, tá? Então aguarda o vídeo de uma aposentadoria, vai sair semana que vem. E aí vocês vão entender melhor por que eu vendi o KNRI. Bom, agora vamos falar do que vocês gostam. Muito provavelmente o que fez você clicar nesse vídeo, que é os dividendos, os saudosos, os maravilhosos dividendos que pingam na nossa conta todo mês. Pessoal, é muito bom, tá? É uma dopamina, assim, uma delícia. E aqui mostrando pra vocês o meu primeiro dividendo, 47 centavos. É, realmente, foram 47 centavos. E aqui foi crescendo o gráfico de dividendos, crescendo aos poucos, todos os meses sempre aportando um pouco mais, igual eu falei pra vocês. Ah, porque tem esse valor de 207? Foi um fundo imobiliário que fez um movimento que eu não lembro exatamente o nome agora, mas que meio que ele vendeu as coisas dele e aí devolveu para os cotistas em forma de dividendos. E aí eu recebi de uma vez só um certo valor maior por conta disso, né? Que foi R$ 207. Mas ele não se encaixa no padrão de dividendos, até porque dá para ver a diferença aqui, né? E aqui em setembro de 2024 foi onde eu comecei, quando eu voltei a investir, né? Que eu tô falando dos 10 meses aqui sagrados que eu investi bastante dinheiro. Bom, você vê que a curva de dividendos aqui ela volta a crescer, né? Então, saímos de um dividendo em setembro de R$ 28 para um dividendo em junho de R$ 90,24. Bom, você pode pensar, caramba, R$ 90 é pouca coisa, não é muito dinheiro, e você pode ter vários desses pensamentos, né? Aqui em julho o mês não acabou, mas até o momento está previsto R$ 63. Aqui em junho foi 90 porque teve o pagamento da Sanepar, que eu mostrei a vocês, e ela só paga dividendos uma vez por ano. E aí nesse mês de junho teve o pagamento da Sanepar, por isso que ele é, não só por isso, mas é por isso que esse mês vai ser um mês que eu recebi mais dividendos. E voltando para a questão de que você pode falar que R$ 90 é muito pouco, ou 47 centavos realmente não serve de nada. Mas a partir daqui, pessoal, depois de eu investir a partir daqui, do quinto mês, R$ 7,96 de dividendo, já dá para você comprar uma cota de algum fundo imobiliário de base 10 que esteja descontado com R$ 7,90. Então assim, a partir de maio aqui, ó, eu tava recebendo um valor para comprar uma cota de alguma coisa sem tirar no meu bolso. Exemplo, o MXRF11 é mais famoso, né? O MXRF11 é de R$ 10. Então vamos botar aqui desde o mês 7, que eu recebi R$ 18 de dividendos. Vamos supor o fundo imobiliário VGHF11, ele custa R$ 9,00, R$ 8,70 mais ou menos, uma cota dele. A partir de julho, era possível eu, sem tirar nada no meu bolso, investir em 2 cotas desse fundo imobiliário. E nesse mês, mais 2. E nesse mês, mais 2. E nesse mês, mais 2. E foi crescendo. E nesse mês aqui, 3 cotas. Nesse mês aqui, 3 cotas e meia. E assim por diante. Até que chegou aos R$ 90. Se você parar para pensar, R$ 90 na sua trajetória de investimentos, na sua carteira, ele vale, se ele ficasse fixo e não crescesse, R$ 90 todos os meses vale por volta de R$ 1.000 por ano, sem sair do seu bolso. É esse o ponto que vocês têm que entender.
Esses 90 você não vai pegar para comprar um lanche, para comprar algo do tipo. Você vai pegar os 90 para reinvestir. Se você pega 90 fixo mensalmente, no ano inteiro vai dar mais ou menos R$ 1.000 investidos. A mais. Mais do que 1.000, na verdade, né? Mas vai dar R$ 1.000 a mais, que não saiu nada do seu bolso. Então, tipo, a partir do momento que você começa a fazer dessa forma, a pensar dessa forma, os investimentos começam a fluir muito mais. A começar a dar muito mais frutos. Porque R$ 90 eu compro, cara, um fundo de base 100 daqui a pouco. R$ 90 eu compro 3 ações da Petrobras. O Banco do Brasil agora tá R$ 20. Pô, R$ 90 eu compro quase 5 ações do Banco do Brasil. Compro 2 do BB Seguridade. Cara, você tá entendendo? Eu compro vários fundos imobiliários que custam 10, alguns perto dos 100 que custam 90. Então esse valor de dividendos é muito importante na sua trajetória. Bom, então perto aqui de finalizar o vídeo eu vou mostrar para vocês qual foi a minha meta, né? Qual o teto que eu quero alcançar. Bom, eu quero alcançar aqui um patrimônio de 20 mil, tá? Ah, seu objetivo final, você chegar em 20 mil, você vai parar? Não. Os 20 mil, ele é uma escada. Ele é a primeira grande escada que eu estimei, tá? Não foi nem os 10 mil, foi os 20 mil. Essa primeira grande escada. A gente tá em 50% de conclusão aí. E aí tá estimado para concluir em julho do ano que vem. Se Deus quiser, a gente consegue concluir antes, né? Mas vamos seguir investindo, mesmo que seja pouco, mesmo que não consiga investir o mesmo aporte de sempre, mas o importante não é. Mas o importante é não parar de investir. E a outra meta que eu coloquei é que a média mensal dos últimos 12 meses em dividendos seja R$ 100, tá? Então, no último mês eu recebi 90, mas na média dos últimos 12 eu recebi 52. Então, eu quero que chegue a um ponto em que na média dos últimos 12 meses tenha um valor de dividendos que eu esteja recebendo de R$ 100. Esses dois objetivos, essas duas metas principais atuais, essa primeira grande escada que eu quero alcançar. Respondendo a pergunta no título do vídeo, valeu a pena investir por 10 meses sem parar? Sim, valeu muito a pena. A questão principal não é a quantidade de dinheiro que eu atingi aqui, os 10.200, 11 mil, né? Porque teve aquela vendazinha. Fica aí para você assistir no próximo vídeo. Mas é a questão de você investir um pouco. Você investir com o que você pode, o que você tem. E você vai chegar lá. Pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, você vai chegar lá. É inevitável. O caminho dos investimentos, ele é inevitável. Você vai chegar lá. Então, valeu a pena? Valeu muito a pena. E eu recomendo você também começar a investir.